Saudações, turma, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa série Empregado Federal, o sonho de ser Banco do Brasil. Meu nome é Samuel, sou funcionário do Banco do Brasil, para aqueles que não me conhecem, há quase 10 anos, também aprovado na Caixa Federal e, é claro, um dos fundadores aqui do Prepara. Gente, antes da gente partir para o vídeo, recado paroquial como sempre, deem a curtida e se inscrevam, porque juntos nós chegaremos e passaremos dos 25 mil inscritos, reforçando ainda mais a nossa comunidade aqui do Prepara Banco. Gente, vamos lá, no vídeo de hoje a gente vai trazer os desafios que vocês vão encontrar nessa prova, o que é que precisa para passar na prova do Banco do Brasil e o mais importante, qual a melhor metodologia que vocês podem utilizar para serem aprovados nesse concurso. Primeiro ponto que a gente precisa entender, cara, muitas pessoas falam que o concurso do Banco do Brasil tem ficado cada vez mais difícil. Eu acho que a gente não pode simplesmente cair no subjetivismo, mas sim a gente precisa entender de modo objetivo e através de números se isso de fato é ou não é uma realidade. Gente, o que é que vocês vão enfrentar e que os últimos candidatos se enfrentaram na prova lá de 2023? Olha só, a prova ela é composta por dois blocos, tá? Conhecimentos básicos e conhecimentos específicos. Muita atenção aqui. Primeiro, em conhecimentos básicos, gente, tanto em conhecimentos básicos quanto específicos, nós temos o quê? Nós temos matérias que têm peso 1,5 e peso 1 ponto. Ou seja, uma questão vale 50% a mais do que a outra. E aí nós temos como exemplo português, nós temos matemática, que também vale um pouco mais, nós temos matemática financeira e todas aqui do bloco de específicas elas valem 1,5 pontos cada. Vale destacar que vendas e negociação teve um peso de 22,5 juntamente com conhecimentos de informática. E é claro, conhecimentos bancários, se juntasse com atualidades do mercado financeiro, também dava um peso relevante. Mas, gente, não tem muito para onde correr aqui. Basicamente, todas as disciplinas, de certa forma, elas têm uma importância relevante. É claro que umas um pouco mais do que as outras. E aí, bueno, o primeiro ponto é, cara, beleza, Samuel, eu tô vendo que essa prova, ela somou um total, se vocês somarem todos esses pontos, vai dar um total de 100 pontos, gente, 100 pontos. Se vocês gabaritassem a prova, vocês tirariam 100 pontos. E aí, vocês sempre me questionam, mas espera lá, qual que é o suficiente para que eu passe? Gente, ainda que aqui eu queira que vocês saibam as notas de corte, eu sempre carrego uma frase comigo que é a seguinte: não se questionem, não fiquem se perguntando qual que é o mínimo que vocês precisam fazer para serem aprovados numa prova de concurso. Questionem-se qual que é o máximo que vocês aguentam. Estudem sempre o máximo, deem sempre o máximo de vocês, cara. Não fica se questionando qual que é o mínimo para fazer as coisas. Geralmente esse tipo de questionamento, eles levam vocês a um desempenho inferior ao que vocês poderiam alcançar e evitem uma vida de orgulhos, infelizmente, para vocês, para a família e todas as outras pessoas próximas. Então, gente, questionem-se sempre o quanto que vocês conseguem, o quanto que vocês aguentam fazer. Beleza, aí vocês vão me questionar, Samuel, mas qual que foi o corte aqui desses 100 pontos? Gente, nós precisamos saber que na prova do Banco do Brasil, nós temos que escolher uma micro e uma macro região sempre. As macro regiões, elas são grandes centros e dentro dessa macro região nós temos várias micro regiões. Vocês farão a inscrição para uma micro região. Cada micro região tem uma série de cidades e um número determinado de vagas. Esse número de vagas a gente só vai saber depois que for divulgado o edital. Então, a partir da divulgação do edital, vocês vão ver a micro região na qual vocês vão poder concorrer. Por exemplo, eu me inscrevi para determinada micro aqui próxima da minha casa, onde tem 8 cidades. E para essas 8 cidades vieram 12 vagas. Beleza, vocês vão concorrer somente com a galera dessa micro-região e com essas 12 vagas. Portanto, é uma estratégia também. Olha só, para matar a curiosidade de vocês, vejam quais foram as menores notas de corte do país. Gente, pra gente de tecnologia foram bem baixas, tá? Isso aqui eu acredito que não vai se repetir, porque existe uma probabilidade de a gente de tecnologia serem postas menos vagas agora no próximo edital, tá? Por que isso? Porque eles tiveram muita dificuldade para nomear os do concurso anterior, enquanto que a agente comercial foi convocado muito mais rápido. Então, cara, vamos focar em agentes comerciais. Olha só, vamos riscar aqui agente de tecnologia e vamos focar nos agentes comerciais, que são os que importam para nós nesse momento. Gente, olha só, no Pará, na micro-região 75, a nota de corte foi 52 pontos. Cara, isso aqui foi uma nota muito baixa, tá? 52% de 100% dos pontos totais. Isso aqui foi muito baixo. Depois, nós tivemos Mato Grosso, cara, também 52,5 pontos. E tivemos uma região de Santa Catarina, micro-região 127, com 52,5 pontos. Se vocês quiserem ver
essas micro-regiões e quais cidades estão dentro delas, no último edital que está disponível na internet, vocês conseguem consultar. Não é muito caso a gente ficar abrindo quais são as cidades, até porque é um público muito específico, mas para que vocês vejam que também existem notas de cortes inferiores. Ah, Samuel, então essa é a regra, 52 pontos. Não, essas aqui foram as menores do país. Agora vamos pegar algumas capitais só para a gente ter noção. Por exemplo, Rio de Janeiro, capital. Olha que coisa interessante, gente. Lá no Rio de Janeiro nós tivemos, na lista de classificados imediata, 83,5 pontos e para o CR, cadastro reserva, 82,5. Geralmente, é o que acontece? Vem, por exemplo, 10 vagas e mais 2 de cadastro reserva. Não estou dizendo que isso aqui é a regra de todas as regiões, estou dando só um exemplo como se fosse. O que acontece? Porque tem essa nota aqui de cadastro reserva, tá? É para indicar que o último classificado do CR, por exemplo, lá do Rio, nem lembro se foi esse número de vagas, isso aqui também não importa, significa que ele tirou 82,5 pontos. Ou seja, esse cara que fez 82,5 pontos da prova, ele foi convocado lá no Rio de Janeiro. São Paulo, lá na lista de classificados, convocados imediatos, 81,5 pontos e cadastro reserva 78. Ou seja, as notas não foram absurdamente altas de corte, gente. A gente está falando aqui de 78% de acertos na prova, coisa que com a metodologia correta vocês conseguem alcançar em questão de 4, 5 meses muitas vezes. Olha só, outras regiões, Zona Sul de São Paulo, vagas imediatas, 79 pontos e CR 74, mais baixo ainda. Então vejam como, apesar de ter um desafio, a gente precisar alcançar uma boa nota, existem determinadas regiões que vocês conseguem entrar com notas de cortes razoáveis. Mas, gente, aí entra a grande questão que é a seguinte: Samuel, tudo bem, mas cara, como que eu vou alcançar isso? Eu falei no vídeo anterior dessa série para vocês que o grande problema é que o concurseiro iniciante ou concurseiro semi-experiente, ele tenta buscar muita solução, cara. Ele usa Anki, ele usa Pomodoro, ele usa flashcard, ele tenta usar todas as ferramentas que as pessoas teoricamente dizem que funcionam, mas que funcionam mais para uns e menos para outros. Então, cara, a única revisão de fato que ela acaba sendo universal, o único material que ele acaba sendo universal são as revisões periódicas estruturadas com tarefas pré-determinadas já, onde vocês não precisam fazer o planejamento. Isso eu já falei para vocês, delegar essa estrutura de planejamento para uma pessoa que já passou por todo esse processo é sempre o caminho mais rápido, o menos oneroso e que vai levar vocês mais rápido até a aprovação. Então hoje para vocês eu apresento a solução para vocês entenderem. Cara, olha só o que a gente fez, por exemplo, dentro do Metas. Presta bastante atenção nisso aqui. A gente organizou um estudo todo por semanas para vocês. Cara, todo por semanas. Toda semana o concurseiro ele recebe uma meta. Nessa meta vai ter aqui no início, no caso desse aqui eu peguei a meta 14, seria 14 semanas para frente. Já não tem mais as informações iniciais sobre o edital aqui, porque não existe mais a necessidade, tem até a meta 4, por exemplo. Só que olha o que acontece, cara. Vocês já recebem todo o material pronto, estruturado, com um tempo já pré-determinado do quanto que vai demorar para fazer cada tarefa. E aí, além de ter o tempo pré-determinado e a aula dentro da plataforma de vocês, já existe um resumo teórico. Nesse resumo teórico, vocês vão ter os bizus do que mais cai em prova. Ou seja, vocês vão ter a ordem, vocês vão ter a aula dentro da plataforma, vocês vão ter todos os bizus, os resumos do que mais cai em prova e assim sucessivamente. Isso aqui é a tarefa 1. Depois vocês têm a tarefa 2. Aí chega aqui e tem uma tarefa de atualidades, o tempo estimado dela é 30 minutos. Cara, tem sempre aqui no início qual que é o comando, o que vocês devem fazer. E depois vocês têm os bizus de prova, que é o que geralmente mais cai. Se vocês pegarem, por exemplo, as questões da CESGRAN-Rio, que foi a banca examinadora que fez o último concurso, vocês vão ver que isso aqui é extremamente aderente com aquilo que mais cai. E é claro, aqui está dizendo, assista a aula de atualidades do mercado financeiro do professor Samuel sobre o sistema de banco sombra na plataforma. Na tarefa 3, faça as questões a respeito do tema. Ou seja, aqui na frente nós já temos questões da CESGRAN-Rio específicas, atualizadas, já com as anuladas e desatualizadas removidas. Aqui embaixo vocês têm o gabarito e além do gabarito, vocês têm uma explicação do professor, nesse caso eu mesmo, explicando como resolver a questão e por que cada uma está errada ou certa. Então, gente, a única forma de vocês otimizarem o estudo e não ficar sofrendo como começar
se perguntando por onde começar. No início, onde vocês não têm tanto domínio, ou até mesmo de modo intermediário, quando vocês estão tentando usar várias ferramentas porque já não sabem mais para onde estão indo, é disso aqui que vocês precisam. De um estudo completo, um estudo organizado, que vai mostrar para vocês quais as tarefas que vocês devem executar todos os dias. As metas são semanais, mas as tarefas são livres para vocês fazerem de acordo com o tempo que vocês têm. E é claro, além disso, vocês ainda têm velocidades diferentes. Vocês têm 3 velocidades, porque algumas pessoas têm 2 horas por dia, outras pessoas têm 3 a 4 horas por dia, outras estão simplesmente dedicadas a fazer esse concurso 100% da carga horária diária. Então, para isso também tem uma velocidade, que é o padrão, o acelerado e o insano, onde vai aumentando a carga horária. Quando vocês têm o preparatório por metas, vocês recebem todas as velocidades e vocês escolhem a maneira que vocês querem estudar. Ou seja, gente, é muito complicado pegar um preparatório com 300 videoaulas, 300 PDFs com milhares de páginas que vocês dificilmente vão conseguir vencer até um edital que poderia ser a qualquer momento e ainda por cima ter que conseguir organizar isso de tal modo que vocês tenham que fazer as revisões adequadas depois. A única forma de fazer isso é delegando o planejamento e executando tarefas já prontas que vêm para vocês. Isso é a solução, essa é a solução para vocês que querem se preparar de verdade para o concurso do Banco do Brasil. E eu falo por experiência, eu passei quase 2 anos da minha vida errando muito para conseguir lapidar um método, errando demais e sendo reprovado em inúmeros concursos. Eu fui reprovado em 4 ou 5 concursos antes de ser aprovado nas provas do Banco do Brasil e da Caixa. Por quê? Porque eu fui pela tentativa e erro. Isso custa muito caro, me custou muito tempo, me custou muito dinheiro. Então, como que vocês podem encurtar esse caminho? Fazendo exatamente isso que eu estou dizendo, que é através de um planejamento já estruturado, delegado para terceiro com quem é especialista e quem quer sempre que vocês saiam na frente da concorrência. Gente, isso aqui é a solução. Quando me perguntam qual que é o caminho mais curto para um concurseiro inicial, é esse aqui, sem sombra de dúvidas. Se tiverem qualquer dúvida, sempre mandem uma mensagem, interajam com nós, porque fazer flashcard, fazer Anki, fazer 300 ferramentas juntas ao mesmo tempo, não é o que vai dar a aprovação para vocês, mas sim ter um estudo organizado, raiz, de verdade, fazendo aquilo que realmente importa. Ó, beijo enorme para vocês, um abraço apertado e é claro que a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!